Nesse momento, com o coração extremamente feliz pela oportunidade, vamos iniciar o nosso trabalho rogando em oração as bênçãos para que tudo possa transcorrer na legítima paz do Senhor. Nesse momento, portanto, eu convido a todos para nos acompanhar na oração que vamos agora proferir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dê sempre. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, os nossos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amado Mestre Jesus, pastor de nossas vidas, nesse momento, suplicamos, Senhor, a Tua presença entre nós. Oferta-nos, Senhor, a medicação precisa, o fortalecimento devido, a inspiração imprescindível para que possamos assimilar o conteúdo necessário para o nosso aprendizado. Que possamos, Divino Rabi, nos colocarmos na condição de crianças, que simboliza a pureza da alma, para intercambiando com as frequências do alto, possamos, Senhor, também nos colocarmos naquela condição de servidores prontos para dar um pouquinho do que nós já estamos angariando. Rogamos, Senhor, que nesse momento todos os lares, todas as famílias aqui representadas, possam ser atendidos pela Tua misericórdia infinita. Atenda aos sofredores, aos corações que amamos, a todos que caminham no vale das sombras e da morte, aqueles que ainda tripudiam em cima da Tua mensagem, que perdem a oportunidade de se soerguerem, principalmente quando recebem aquele contributo que poderia ser valioso. Ajuda, Senhor, para que a paz se estabeleça, para que o ódio ceda lugar, para que a caridade possa ser a bússola de todos os seres. E assim, querido amigo Jesus, nesse momento, nós te pedimos a permissão para iniciar o programa de número 105º desta série Amor e Sabedoria de Emmanuel. Especificamente hoje com o tema A Intervenção do Além, Pai e Filho. Quando nós estamos aqui estudando o romance que nos foi oferecido pelo nosso amigo e benfeitor Emmanuel, na década de 50, através do médium que nos ensinara tanto a viver o Evangelho, Francisco Cândido Xavier. Que possamos chegar ao final do trabalho em paz, pelo dever retamente cumprido. Sê conosco, mentores espirituais, em nome do Cristo, agora e por todo sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Queridos amigos, eu agora nesse momento, já estabelecendo todos os veículos de transmissão, gostaríamos de abraçar aos ouvintes da Rede Amigo Espírita, também os nossos amigos e companheiros que acompanham através da Rede Brasil Espírita de Maceió, a vocês que se encontram acompanhando através do site da FEAC, a Casa de Kardec, a qual somos vinculados, e também nos acompanhando através do Google, do YouTube, enfim, que todos possamos estar sintonizados nessa frequência do bem. Caríssimos amigos, portanto, nesse momento, nós vamos iniciar o trabalho da noite conforme estabelecido nas últimas semanas. Hoje vamos dar continuidade a esses primeiros movimentos do romance Ave Cristo. Na última semana, nós acompanhamos aquele instante em que Quinto Varro dialogava com o benfeitor Cláudio no mundo espiritual, solicitando da parte dele a permissão para que ele viesse para a Terra, para ajudar a alma querida, o seu pupilo Tassiano. E hoje nós vamos mergulhar com ele no plano dos homens, no plano espiritual da cidade de Roma. E nos primeiros instantes eu vou respeitar a descrição de Emmanuel, por ser ela tão rica de detalhes, de poesia e de apontamentos históricos que caracterizam esse autor, que não traz uma obra de ficção, e sim registra para nós experiências vivenciadas por muitos corações naqueles tempos benditos do cristianismo nos seus primeiros movimentos. Em esplêndido crepúsculo, enquanto o sol, como um braseiro, tombava para os lados de Hóstia, o espírito de Quinto Varro, solitário e pensativo, chegou à ponte Sestio, demorando-se na contemplação da corrente do Tibre, como que detido por obcecantes recordações. Brisas suaves deslizavam cantando, qual se fossem ecos isolados de melodias ocultas no céu escampo. Roma engalanara-se para celebrar as vitórias de Sétimo Severo sobre os seus temíveis competidores. Pescenio Níger, depois de tríplice derrota, fora colhido pelas forças imperiais e decapitado às margens do Eufrates. E Albino, o escolhido das legiões da Bretanha, seria vencido nas Gálias, matando-se em desespero. Diversos dias de festa comemoravam a glória brilhante do imperador africano. Mas por solicitação dos augustais, o término das solenidades estava marcado para a noite próxima, no grande anfiteatro, com todas as pompas do triunfo. Mostrando fisionomia expectante e entristecida, Varro atravessou o pequeno território da ilha do Tibre e, ganhando o templo da fortuna, observou a multidão dos grupos esparsos de povo a se adensarem na praça em direção do soberbo edifício. As liteiras de altos dignatários da corte, cercadas de escravos, dispersavam pequenas assembleias de cantores e dançarinos. Bigas faustosas e carros adornados varavam
por entre a turba, conduzindo tribunos, jovens e damas patrícias, de famílias tradicionais. Marinheiros e soldados querelavam com vendedores de refrigerantes e frutas, enquanto a onda popular crescia sempre. Gladiadores de corpo descomunal chegavam sorridentes, cortejados por jogadores inveterados da arena. E enquanto sons de alaúdes e atabalhes se misturavam ao distante rugido das feras enjauladas, para o soberbo espetáculo, a glória de Severo e o suplício dos cristãos eram os temas preferidos de todas as palestras. O viandante espiritual fitava não só a multidão ávida de prazeres, mas também as falanges bulhentas de entidades ignorantes ou perversas que dominavam nas sombrias comemorações. Varro tentou adiantar-se, revelando estar à procura de alguém. Mas a pesada atmosfera reinante obrigou-o a recuar. Contornou o famoso anfiteatro, palmilhou as vielas que se estreitavam entre o Célio e o Palatino, atravessou a porta campena e atingiu o campo, dirigindo-se para os sepulcros da Via Ápia. A noite clara descera sobre o casario romano. Milhares de vozes entoavam cânticos de júbilo. A prateada claridade do luar em plenilúnio. Eram cristãos desencarnados, preparando-se para receber os companheiros de sacrifício. Os mártires supostamente mortos iam saudar os mártires que, nesta noite, iam morrer. Caríssimos amigos, aqui a gente observa nas notas introdutórias alguns pontos que abrem para nós as reflexões da noite. Não vou me deter aos detalhes, porque o painel já nos suscita um mergulho no passado. Nós, de alguma sorte, já abrimos as perspectivas para fazer uma análise na história, que de alguma sorte todos nós conhecemos, seja por informações, mas possivelmente grande parte de nós conhecemos por ter vivenciado esses aspectos naqueles tempos. O que nos chama a atenção nesses últimos colóquios é Quinto Varro, espírito, visitando a ambiência espiritual. E ele vai observando os detalhes das pessoas, das palestras, dos folguedos. E há um instante em que ele tem que desviar da multidão. Observem, um espírito já numa condição importante, porque nos estudos anteriores o próprio Emmanuel nos apresenta como uma túnica alva, numa condição de não necessitar retornar à Terra e vir por missão, ele, diante do espetáculo do burburinho do povo, se afasta. Observemos como as coisas na Terra repercutem no astral. Ao mesmo tempo, ele também se depara
com uma multidão de espíritos. Eram milhares de vozes que cantavam hinos. Uma ambiência cristã de desencarnados que preparavam para receber companheiros que iriam ser sacrificados ali naquela festa dos homens. E o interessante, porque eles estavam em festa. Eles estavam criando uma ambiência acolhedora. Enquanto aqui na Terra romana, a expectação era para aplaudir os vitoriosos, os líderes, e ao mesmo tempo soltar as emoções, as paixões ao verem pessoas inocentes serem mortas. Por outro lado, estes cristãos que iriam ser alvejados, trucidados, dilapidados, estavam ali temerosos, mas ao mesmo tempo potencializando a sua fé, definindo para nós um ponto na história que salpicaria a terra de sangue para nos deixar, vamos dizer assim, testemunhos valiosíssimos que pudessem nos incentivar, como agora, a enfrentar os nossos desafios íntimos. Porque toda essa ambiência agora tem que ser trabalhada em nível íntimo, obviamente dentro do colorido da terra, do som promovido pelos homens, das pressões ofertadas pelos espíritos, para que o aprendiz dê o seu próprio testemunho. E é muito interessante porque Emmanuel vai continuar fazendo uma descrição até que chega num instante que eu retorno à leitura para abrir a ambiência para mais algumas reflexões. Alguns discípulos do Evangelho, notadamente os mais idosos, atados em postes de martírio, recebiam setas envenenadas, incendiando-se-lhes depois os corpos, a fim de servirem como tochas da festiva exibição. Enquanto outros, de mãos postas, se entregavam inermes aos golpes de panteras e leões da Numídia. Quase todos os supliciados desprendiam-se da carne, no sublimado êxtase da fé. Recolhidos carinhosamente pelos irmãos que os esperavam em cânticos de vitória. Quinto Varro. No entanto, em meio da claridade intensa com que as legiões espirituais haviam desintegrado as trevas, não se mostrava interessado na exaltação dos heróis. Relanceava o olhar pelas arquibancadas, repletas, até que por fim se deteve com evidentes sinais de angústia em álacre conjunto de espíritos turbulentos, em arrojadas libações. Ansiosamente Varro abeirou-se de um jovem que desferia estrepitosas gargalhadas e, abraçando-o com extremada ternura, sussurrava: Tassiano, Tassiano, meu filho, meu filho. Ele encontrou.
Ele encontrou o seu filho em meio a estrepitosas gargalhadas, aquela ambiência complicada, e o seu coração se enterneceu mais uma vez. Tassiano, meu filho. Imagine o sentimento do pai. Adentrando a treva densa e encontrando o seu pupilo entregue à paixão desgovernada e destruidora. Agora observemos o registro que Emmanuel traz para a gente. E o nosso objetivo nesse estudo dirigido é procurar pensar alguns detalhes que possam nos aproximar de reflexões doutrinárias. Porque nós não estamos aqui para ficar presos apenas na história. Vocês sabem disto. Porque a história por si só é conhecida pela grande maioria dos espíritas. Se você não leu, não perca. Leia o romance Ave Cristo. Continuando. O rapaz, que se mergulhava na mais profunda corrente de sensações inferiores, não viu o benfeitor que o conchegava de encontro ao peito, mas tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto, dominado por invencível amargura. Eu vou continuar, mas eu vou voltar aqui. O jovem não identificava a presença do venerável amigo ao seu lado. Contudo, abraçado por ele, experimentou imensa aversão pela odiosa solenidade. Esses dois parágrafos oferecem para nós belíssimas reflexões. O sentimento nobre do pai, embora muito sensibilizado, mas porém equilibrado, isso é importante observar, pela condição espiritual dele, se aproxima do filho. O filho Tassiano estava desencarnado. Vocês observaram esse detalhe? Ele não encontrou o Tassiano nas arquibancadas, encarnado. Não, ele estava desencarnado, envolvido numa turba de espíritos que vibravam todos naquela faixa. Então aqui nós estamos, a princípio, observando três ambiências. Na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. No capítulo 14 de João, no primeiro versículo. Os encarnados no prazer do circo. Os desencarnados na mesma sintonia do circo. Certo? Por um outro lado, nós vamos ver encarnados os cristãos que estavam sendo levados para o martírio e uma outra ambiência espiritual dos cristãos que já tinham sido martirizados anteriormente e que estavam ali para receber um outro grupo. Só que esse grupo do mundo espiritual em faixas luz, amparando os encarnados cristãos a desencarnarem, buscando sintonia com eles para serem amparados. Então a gente está observando aqui que se eu fosse trabalhar apenas com duas moradas, dos encarnados e dos desencarnados, nós teríamos já uma bipartição positiva e negativa.
Pegaram lá? Mas vamos nos deter no ambiente aqui descrito de Tassiano e seu pai. O pai, o benfeitor espiritual desencarnado, se aproxima do filho também desencarnado e abraça-o. Só que o filho não vê, não registra de uma forma clara, consciente, a presença do pai. Mas, ao mesmo tempo, a presença do pai proporciona, na intimidade do filho desencarnado, uma ambiência diferente daquela que ele estava envolvido. Olha para vocês verem. Vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, porque ele é de um valor exponencial. O rapaz estava envolvido nas sensações inferiores, não viu o benfeitor que o aconchegava de encontro ao peito, mas tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto. Quando ele silencia de imediato, ele está cortando a conexão com a treva. Ele corta a conexão espiritual com aquela faixa que ele estava vinculado. E, automaticamente, depois de silenciado, ele abandona o recinto. Por quê? Ele desconectou. E, ao desconectar daquela faixa, ele começa a sentir, ele começa a experimentar uma imensa aversão pela odiosa solenidade. Brotou ou desabrochou, vamos dizer assim, desabrochou dele a positividade. A consciência dele se manifestou de alguma forma. Os seus valores conquistados em nível de espírito, as suas virtudes adormecidas despertam. É como se ele caísse em si. Embora dentro de um movimento que eu poderia dizer quase que instintivo, sem ser uma reflexão profunda. Tudo isso promovido pela presença espiritual de Quinto Varro. Ou seja, a autoridade espiritual só de estar ali do lado foi suficiente para que houvesse, vamos dizer assim, uma dose, uma medicação que pudesse auxiliar para que o indivíduo tirasse a tomada do interruptor. Alheou-se dos companheiros, Tassiano, e sentindo fome de solidão, afastou-se rápido, devorando ruas e praças. Por que a fome de solidão? É o despertar. É aquele movimento do cair em si e ter aquela necessidade de fazer uma introspecção, de entender, afinal de contas, o que está acontecendo. É assim que o psiquismo reage. Isso, para nós, é necessário analisar com muito cuidado, e esse é o objetivo do nosso trabalho, para que a gente não passe pela letra morrendo na letra. Doutrina espírita você aprende não no que está na letra. Você tem que tirar o espírito da letra. Então, a gente costuma dizer que doutrina espírita você aprende com o que está por trás da letra. É com o espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Nós trouxemos aqui uma reflexão do Evangelho. Agora vamos continuar dentro do movimento psicológico dele. Desejava pensar e reconsiderar. A sós. A senda por ele mesmo percorrido. Solidão bendita, embora muitos fogem dela.
solidão bendita. Nós não estamos falando do estado solitário, porque só é solitário quem não é solidário. Mas a solidão é um movimento extraordinário para que nós possamos reconsiderar a vida. Depois de longo trajeto, continua Emmanuel narrando o percurso de Tassiano. Alcançou a porta Pinciana em busca de insulamento. Eu vou fazer um comentário fugindo um pouquinho. Aqueles que conhecem a história, que já tiveram a oportunidade de conhecer a cidade das Sete Colinas, a cidade de Roma, ficam assim, e que são espíritas e que conhecem esses textos, ficam admirados com os detalhes, com a riqueza. E o que vai nos remeter primeiro? A sabedoria de Emmanuel, os detalhes, a riqueza da narrativa histórica e a exuberância mediúnica do Chico Xavier, que, como ele mesmo dizia, eu sou um pobre coitado, e eu sei lá como é que era Roma. Não é? Ele nunca leu isso, e na época dele não tinha internet para dar tanta informação. Vamos retornar. Depois de longo trajeto, alcançou a porta Pinciana em busca de insulamento. Nos jardins onde se venerava a memória de Esculápio, havia soberba estátua de Apolo, junto da qual por vezes gostava de meditar. Por vezes Tassiano gostava de meditar. O corpo marmóreo da divindade olímpica levantava-se magnânimo ou magnífico, ostentando primorosa taça numa das mãos, de bordos voltados para o solo, como se procurasse fecundar a terra-mãe. Num recipiente, aos pés do ídolo, fumegava o incenso, ali colocado por mãos devotadas e anônimas, embalsamando o sítio em aroma delicioso. Atormentado por insopitável angústia, Tassiano chorava, sem querer, rememorando as próprias experiências. Olha o detalhe. Sem saber o motivo, ele chorava. Chorava, rememorando o passado. A presença espiritual do benfeitor favorecia, como que se magnetizava o aprendiz, protegendo-o contra a ambiência exterior, aquela psicosfera pestilencial, aqueles vibriões complicados que pairavam em torno do psiquismo de todos aqueles que estavam acostumados à ambiência viciosa. A presença espiritual ali dava condições para que Tassiano, que sabia-se fora do corpo físico, aqui Emmanuel está ratificando isso aqui, mas longe de encontrar as paisagens das narrações de Virgílio, cuja leitura lhe merecera especial atenção. Vira-se incompreensivelmente atraído para as bacanais da sociedade em decadência, sendo surpreendido depois do túmulo, tão somente por si próprio, com a sua velha sede de sensações.
delirara em banquetes e jogos, sorvera o prazer em todas as taças ao seu alcance, mas rendia-se ao tédio e ao arrependimento. Em que se resumia a vida? Perguntava a si mesmo, em solilóquio doloroso. Onde se domiciliavam os deuses da sua antiga fé? Valeria a procura da felicidade na temporária satisfação dos sentidos humanos, depois da qual havia sempre larga dose de fel? Valeria a pena? Como localizar as antigas afeições do misterioso país da morte? Por que razões vagueava preso ao reino doméstico, sem equilíbrio, sem rumo? Não seria mais justo, se possível, adquirir novo corpo e respirar entre os homens comuns? Suspirava por mais íntimo contato com o plano da carne, em cuja penetração poderia esquecer a si mesmo. Oh, se pudesse olvidar os enigmas torturantes da existência, conchegando-se à matéria para dormir e refazer-se. Tudo isso Tassiano meditava. Amigos, Emmanuel nos chama a atenção para um detalhe que pode ser valioso para mim e para vocês. A condição de Tassiano, mesmo envolvido com tantas complicações, já apresentava para nós uma alma que tinha uma certa bagagem, que tinha certo conhecimento, porque ele se deliciava com Virgílio. Ele buscava os deuses. Ele tinha o hábito de meditar. Porém, e outro detalhe, ele sabia que ele estava fora do corpo físico e com certeza, e certo que ele estava longe do paraíso. Ele estava atraído aos bacanais de uma sociedade em decadência. Aí ele vai sendo surpreendido depois do túmulo com a sua própria realidade e com a sua própria sede das sensações. Ele delirava, mas ao mesmo tempo ele não queria. Queridos amigos, este parágrafo, que está no primeiro capítulo da obra, que a gente insiste em convidá-los para estudar, nós já lemos já passamos por essas páginas inúmeras vezes, eu não posso precisar. Quando nós tivemos a oportunidade de escrever o livro Chico, Diálogos e Recordações, eu tive a oportunidade de conversar com Arnaldo Rocha sobre muitos destes aspectos. E ele dizia, e eu repito, desde o primeiro programa eu tenho falado, este livro é o livro da minha vida. Aqui está a minha personalidade, que eu preciso de modificar. Eram palavras de Arnaldo Rocha. E eu tive a oportunidade, obviamente, de encontrar um espírito já numa outra condição, mas quantos desses aspectos ele me falava no dia a dia, no seu próprio comportamento, nas suas lutas de se aprimorar, a nos mostrar que santidade muitas vezes é um ídolo falso que nós acorremos para que ele nos abençoe, para que ele diminua os nossos erros, os nossos pecados, numa linguagem religiosa. E na realidade, todos que estamos na Terra, à exceção de raros, de poucos,
Somos almas que vivemos dificuldades em várias esferas. Por isso que nós nos intercambiamos para aprender com os espíritos, com os próprios encarnados, próximos ou distantes. Nós estamos o tempo todo tendo a oportunidade de escolher a morada espiritual, fazer a eleição, definir os nossos planos a partir dos nossos sonhos, mas ainda nos deparando com muitos conflitos. Quantos erros ainda cometemos? Nós nos propusemos a falar de evangelho, de doutrina, mas nós escorregamos ainda em comportamentos tão frívolos. Em determinados momentos podemos dizer, temos performances chulas, contraditórias com que nós mesmos nos comprometemos nesta grande empreitada de evoluir. Aqui nós estamos numa descrição que eu posso dizer que ela é magistral. Porque em um parágrafo o Emmanuel fala para a gente sobre ascensão e queda, sobre o desejo de acertar e a condição ainda de se deparar com a distância que existe entre o querer e o poder. São pontos para a gente refletir. Olha que frase. Valeria a procura da felicidade na temporária satisfação dos sentidos humanos, depois da qual havia sempre larga dose de fel? Muitas vezes isso para nós já é concepção. Mas na hora da realização, a gente acaba ainda embrenhando, sabendo que larga dose de fel nos aguarda. Aí ele vai falar onde localizar as antigas afeições no misterioso país da morte. Aí a gente vai pensar também como é complexo para o espírito que está vibrando nas faixas complexas da irritação, do medo, do conflito, do mundo espiritual, colhendo os frutos de uma semeadura. E um dos pontos que mais tocam, que acabam dinamizando mais ainda a dor, é a distância dos seres que amamos. É o que está sendo dito. Esse misterioso país dos mortos, aonde encontrar os meus? Aonde nós vamos encontrar aqueles que amamos tanto? Nós criamos tanta treva. Quando eu estou falando mal de alguém, quando eu estou acusando alguém, quando eu estou brigando com alguém, quando eu estou desconsiderando alguém, eu estou criando em torno do meu psiquismo, da minha realidade, trevas densas, que vão repercutir no momento em que eu estiver longe do veículo físico no plano espiritual, para não dizer que a repercussão já se faz agora. É como se eu fosse criando camadas, dificuldades para as pessoas se aproximarem. E muitas vezes você está do lado delas, mas elas não têm acesso, porque você não permite, pelo egoísmo, pela prepotência. O que vai acontecer depois? Tudo isso que eu não vejo que eu estou criando, mas que eu sinto, porque cada vez mais as pessoas vão se tornando mais distantes. Não é? Eu estou falando distante em nível de afinidade, de sintonia. Quando desencarna, a realidade ela simplesmente vai ficar mais clara, porque a gente já vai deduzindo tudo isso. Nós mesmos já começamos a perceber o raio de ação
o raio de interação e o raio de expulsão. Então nós vivemos dentro do campo mental que se alarga, que se expande pela nossa desenvoltura, ou ele se contrai, ele se compacta. E o meu mundo vai ficando cada vez mais reduzido. As minhas possibilidades diminutas. Portanto, a minha visão vai ficando cada vez mais turvada, obliterada, dificultada pela minha própria vaidade. Jesus, amigos, quantas coisas nós estamos vivendo no atual momento da nossa vida terrena e a gente insiste em não querer afirmar para nós mesmos que nós estamos dando tiro no próprio pé. Muitas vezes discutindo pontos de vista. A gente que está nesse circuito do movimento espírita, a gente fica muitas vezes estarrecidos com uma esgrima que campeia num campeonato de insensatez, aonde um quer sobrepor o outro. Nós estamos no movimento espírita, portanto, sendo brindados com oportunidades de refletir sobre muitas coisas para que a gente não vá para o mundo externo das práticas, para cometer os mesmos erros que outrora fizeram parte da nossa desenvoltura em nível de sociedade. Por isso que em nossas falas os benfeitores têm utilizado sempre o paralelo do Império de Roma, do Império dos Céus, do Reino de Deus, para que a gente entenda um pouquinho dentro dessa didática. Embora o Reino dos Céus você vai construir a partir do Reino de Roma. O religioso quer fazer ele quer separar Roma e os céus. E na realidade os céus eles são construídos dentro de Roma. Você não pode pular fora de Roma. Você não pode fugir de uma realidade que você está inserido. Não tem como. Não tem como. Abandonar a responsabilidade é escrever no livro da vida que nós vamos voltar a ela. Tassiano sofria tanto em seus conflitos. Aí, ele está, inclusive no mundo espiritual, em suas reflexões solitárias, ele está refletindo sobre a possibilidade de voltar para o corpo. Olha, gente, vamos contextualizar o processo. O Tassiano não estava discutindo esse assunto com alguém lá em nosso lar. Ele não estava sentado à beira do Lago Azul, né, lá na Praça das Músicas, para ter a oportunidade de refletir sobre a necessidade de reencarnar, de fazer planejamento reencarnatório, de escolher religião, nação. Ele não tinha esse nível. Não existia ainda para os espíritos nessa época essa faixa de entendimento. Mas ele, na sua intuição, como um espírito velho que era, ele já percebia a realidade entre os dois mundos. Então, por que não voltar para a Terra? Conheci amigos que, depois de longas súplicas ao céu, haviam desaparecido na direção do renascimento. Olha aqui. Companheiros que suplicavam e desapareceram. Então ele deduziu. Então eles voltaram. Não ignorava que o espírito imortal pode usar vários corpos entre os homens. Entretanto, não se sentia com a força precisa para
dominar-se e oferecer às divindades uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Meus amigos, parece que são duas personalidades bem distintas, né? Mas eu volto a afirmar como que Emmanuel nos apresenta o mundo espiritual de uma forma tão interessante. Ele mostra a ascensão e mostra a queda. Ou ele parte da queda para nos projetar para a ascensão. Então, são pontos muito interessantes para que a gente possa refletir. Vamos continuar. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Ela me chegou aqui e eu estou passando batido. A gente observa também um detalhe que ele não pode ficar esquecido. Ele começou a cair em si a partir da presença espiritual de Quinto Arro. Não é verdade? Aí alguém pode falar assim: então por que os benfeitores espirituais não ficam do nosso lado? Por que os espíritos superiores não vão para as regiões umbralinas para que escolham os espíritos? Cada benfeitor escolha o seu protegido para retirar, para envolver a cada entidade, para que cada um se desperte. É uma pergunta natural. E eu gostaria de deixá-la no ar, para que alguém possa me ajudar a responder. Eu vou continuar. Vamos lá. Não ignorava que o espírito imortal pode usar vários corpos entre os homens. Entretanto, não se sentia com força precisa para dominar-se e oferecer à divindade uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Então Tassiano já percebeu também a questão da importância da prece. Prece com equilíbrio moral. Ele presenciou cenas do mundo espiritual. E ele sabia que ele precisava de fazer a dele. Naquele instante, observemos, né? Naquele instante, porém, sentia-se mais angustiado que de outras vezes. Saudade imensa e indefinível pungia-lhe o coração. Depois de chorar em silêncio, fixou o semblante impassível da estátua de Apolo e suplicou: grande Hélios, Deus de meus avós, compadece-te de mim. Renova-me o sentimento da pureza e na energia que encarnas para a nossa raça. Se possível, faze-me esquecer o que fui. Ampara-me e concede-me a graça de viver, de conformidade com o exemplo dos meus antepassados. Na linguagem romana, a oração é sincera. E sincera a tal ponto que eleva-o, que modifica o painel espiritual, o que vai redundar na alteração de frequência. Ele com a alma compungida, sensibilizado, pede ajuda. Faze-me esquecer o que fui. Perdoa-me. Me ajuda a esquecer. Porque isso me consome. A ideia é essa. Isso está me destruindo. Me ajude, Senhor.
seja quem for, com as inexprimíveis reminiscências do seu antigo lar, a referência do lar. Aqui eu chamo a atenção. A referência do lar, na hora da ajuda, na hora do pedido, ele vai ter a reminiscência da base fundamental, do núcleo sagrado que Deus nos ofereceu. Amigos, o materialismo faz tudo para destruir a família. Esse mundo consumista, de rotinas muitas vezes absurdas, de um estresse que vai desarmonizando, o consumismo desenfreado, a necessidade de ter mais, objetiva destruir a família e impedir a ascensão do espírito. Sem família não tem referência. É impossível, meu amigo. Está sendo colocado aqui no chat e eu vou trazer. Parece que é o Tiago que estabeleceu aqui. Vamos lá. Podemos crer que isso acontece. Que se isso acontecesse, seria uma suposta agressão ao livre-arbítrio da pessoa? Um ato sem misericórdia? O Tiago já se manifestou na pergunta que eu fiz lá atrás. Eu vou dar um break, vou dar uma pausa sobre a família, porque o Tiago foi quem se apresentou. Tiago, a pergunta eu vou repetir para todos se lembrarem. Nós escutamos, lemos Emmanuel afirmando. O Rafael está colocando um outro ponto. Rafael, segura essa pergunta que eu vou trabalhar ela com você. Mas o Tiago, vou voltar. Ele está dizendo sobre a minha pergunta. Eu coloquei um ponto aqui. Se Tassiano se sensibilizou com a presença de Quinto Varro, que pediu oportunidade para ajudá-lo, e quando ele se faz presente, há toda uma mudança no processo, eu não posso aqui fechar os olhos para a lógica doutrinária. Aqui agora o Livro dos Espíritos está na mesa. Ou seja, para que haja intervenção, tem que haver merecimento e necessidade. O Tassiano tinha lá os seus merecimentos, não tinha dúvida. Embora o Cláudio falou para o Quinto Varro, cuidado, porque eu tenho para mim que o Tassiano não está muito pronto ainda não. Mas por acréscimo de misericórdia, você tem autoridade, Varro. Você sabe se comportar, então pode ir. Lembram que o Cláudio falou para ele, foi estudo da última semana? Você vai, mas saiba que nós estaremos juntos. Eu não vou te deixar sozinho. Nós vamos estar em equipe. Basta você pensar, orar que estaremos com você. Fechado. Aí ele vai, enfrenta a dificuldade, envolve o Tassiano se sensibiliza. Então eu fiz a seguinte pergunta. Desculpe que eu tenho que explicar. Vocês já imaginaram, então, a possibilidade dos espíritos descerem dos céus para limpar o umbral? Para dar um jeito na terra? O que vocês acham? Então o Tiago disse, se isso acontecesse, seria uma agressão ao livre-arbítrio das pessoas? Eu não vou usar o termo agressão, se você me permite, tá bom, Tiago? Eu mudaria só o seu texto. Eu diria o seguinte,
que num processo de educação espiritual seria tirar do espírito a condição de experienciar o resultado da própria semeadura. O Tassiano, ou melhor, o Quinto Varro se apresentou, vamos lembrar, o Tassiano aqui nesse próprio texto está dizendo que ele estava cansado. A presença do Tassiano, do Quinto Varro, ajudou para ele sair um pouco da sintonia. Tá certo? Então nós poderemos dizer que nós somos visitados, vez por outras, pelos benfeitores. Mas eles nos respeitam. Eles não podem tirar de nós o direito de escolher permanecer no ócio, na rebeldia, nas dificuldades. Eles não fazem isso. Por isso, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre essas teorias que insistem em envolver os neófitos em doutrina espírita. A teoria da conspiração. A teoria de que tudo vai dar. Que tudo vai acabar em treva. Que tudo tem um momento em que tem um basta. E que há do mundo espiritual uma manipulação radical para que os homens despertem. Nós sabemos que as circunstâncias estão complicadas, estão difíceis para todos nós, mas mesmo assim os espíritos respeitam o livre-arbítrio. Então não se preocupem, porque o mundo não vai acabar em 2000 e YZ. O planeta Terra tem uma longa trajetória a percorrer. E algumas coisas que estão sendo ditas aí, a gente observa que é um atestado de incompreensão doutrinária. Nós estamos muitas vezes comentando algumas coisas, algumas revelações, que são ditas revelações, que a gente coloca muito pé atrás, porque eu não vi gravação, eu não tenho documento, então é muito fácil dizer que ouviu, ou talvez ouviu uma coisa e interpretou outra. Eu não estou aqui para julgar quem quer que seja, mas eu estou aqui para discutir doutrina espírita. Ok? Eu estou aqui para refletir com você sobre Allan Kardec, doutrina espírita e aqueles espíritos que até hoje têm demonstrado que são representantes também do próprio espírito de verdade e tentam nos ajudar a interpretar as leis da vida, como Emmanuel e toda a sua equipe. Porque o Emmanuel disse não é lei. O que o André Luiz falou não está assim dito e posto e ponto final. Mas até hoje, tudo que nós estudamos e temos estudado, e aqueles que têm muito mais autoridade, capacidade, já estudaram, não encontraram qualquer ponto que desabone, então eu abraço neste caminho aqui, nessa linha de entendimento doutrinário evangélico, até que em algum momento eu posso sentir que tem alguma coisa que precisa de ser revista. Então não tem intervenção nesse sentido. Os espíritos respeitam a Marilac, o Simplício, o Carlos Alberto, a Mara Luísa, o Tiago, representa o Rafael. Mas vez por outras, meus amigos, o Cirineu aparece. Ele chega, nos abraça, dá um beijo, um ósculo, né? Um amplexo carinhoso. Oram para que a gente possa ouvir, mas ele se afasta. É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, as necessidades, o encaminhamento, ele tem que acontecer não de uma forma que a gente evolua de fora para dentro. O processo lógico, coerente, doutrinário evangélico está
sintetizado, por exemplo, em sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos. E o Antigo Testamento Jesus respalda: vós sois Deus, está escrito. Então vamos trabalhar, vamos nos libertar, sem agressão. E quando Tassiano se lembra da família, nós afirmamos a família é a base da evolução. Nos seus ciclos, obviamente. Que o espírito, ele não tem, no seu sentido assim, determinado, fechado, uma família. Ele é uma individualidade. Embora por sintonia e pelo desenvolvimento das afinidades, nós vamos constituindo parentelas, chamadas famílias espirituais, que acabam caminhando juntos os espíritos nestes agrupamentos, grandes agrupamentos, pequenos agrupamentos. Aí isso vai dentro das reflexões de cada um, das possibilidades de depreensão, de compreensão, análise e síntese de cada um. Eu voltei no assunto porque o Rafael questionou assim. Mas, e quando a família não é referência? Eu vou colocar no chat para vocês todos lerem a pergunta do nosso Rafael Ferreira. Mas, e quando a família não é referência? Amigo, aí nós gostaríamos de chamar para a reflexão da parentela espiritual e da parentela corporal. Parentela corporal, ensina Allan Kardec, ela é transitória. Mas nós temos a parentela corporal. Ela é extremamente importante em cada ciclo que se abre, com vistas a desenvolver a parentela espiritual. Nós estamos falando da família como base de evolução, apoiados nas afirmativas dos espíritos. A família é a célula base da sociedade. Desculpe, eu não vou me deter nesse ponto, porque senão eu vou acabar fugindo do foco. Mas eu convido a todos a estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, a estudar, por exemplo, o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, a refletir sobre várias obras que são abalizadas que falam de família. Bom, com as inexprimíveis reminiscências do seu antigo lar, obviamente que a gente pode até deduzir que o Varro poderia ter sido feito parte desse antigo lar, porque a presença espiritual dele foi tão marcante. Mas mesmo que não tenha sido um parente corporal, aqui fica claro pela própria complexidade do envolvimento do Tassiano com o Varro, ou com o Varro e o Tassiano, que a presença espiritual trazia para ele pontos de reflexão importantes sobre aqueles aspectos que foram positivos do seu antigo lar. Tassiano, inclinado para o solo, lamentava-se amargamente. Mas quando enxugou as lágrimas que lhe obscureciam a visão e tornou a fitar a imagem do Deus, não mais viu o ídolo primoroso, e sim o espírito de Quinto Varro, nimbado de intensa luz, a olhá-lo com enternecimento e tristeza. O jovem quis recuar, transido de assombro, mas indefiníveis emoções subjugavam-lhe agora todo o ser. Como que dobrado por forças misteriosas, ajoelhou-se ante a visita inesperada. A reverência, né? A reverência diante da envergadura moral. Desejou falar, mas não conseguiu, assinalando estranha constrição nas cordas vocais. Pranto mais intenso jorrava-lhe nos olhos.
identificou a personalidade do genitor. Então aqui o texto está dizendo, é o genitor. Então na existência passada, Varro foi pai do Tassiano. Isso vale pesquisas. Já estou aqui curioso para entrar na história de novo. E esmagado por inexprimível emoção, notou que Varro caminhava para ele, de afetuoso olhar encimando, triste sorriso. A entidade amorosa afagou-lhe a cabeça atormentada e falou: Tassiano, meu filho, que o Supremo Senhor nos abençoe a senda de redenção. Deixa que as lágrimas te lavem todos os escaninhos da alma. Milagrosa lixívia, o pranto purifica nossas chagas de vaidade e ilusão. Não te julgues relegado ao abandono. Ainda mesmo quando as nossas preces se expandam, ardentes, perante os ídolos sem alma, o coração augusto do Senhor as recolhe na misteriosa concha do seu amor infinito, apressando socorro às nossas necessidades. Tem calma e confiança, filho meu. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e reaprender. Tassiano, magnetizado pelo olhar paterno, tentou erguer-se para abraçá-lo ou rojar-se até o chão a fim de oscular-lhe os pés. No entanto, como se estivesse imobilizado por laços invisíveis, não conseguiu articular qualquer movimento. Ouve-me, prosseguiu Varro, compadecidamente. Pedes o retorno à liça terrestre, entediado de ti mesmo, e receberás semelhante concessão. Estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna. Todavia, não mais na exaltação do orgulho e do poder. Nossos deuses de pedra estão mortos. Júpiter, com seu carro de triunfo, passou para sempre. Em seu lugar surge o mestre da cruz, o escultor divino da perfeição espiritual imperecível, que nos toma por tutelados felizes do seu coração. Outrora acreditávamos que a púrpura romana sobre o sangue dos vencidos era o símbolo da nossa felicidade racial, e admitíamos que os gênios celestes deviam permanecer submetidos aos nossos caprichosos impulsos. Hoje, porém, o Cristo, nos orienta o passo por estradas diversas. A humanidade é a nossa família e o mundo é o nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Diante do céu não há escravos nem senhores, e sim criaturas ligadas entre si pela mesma origem divina. Os cristãos que não compreendes agora são os alicerces da glória futura. Humilhados e escarnecidos, vilipendiados e mortos no sacrifício, reapresentam a promessa de paz e sublimação para o mundo. Um dia, meu filho, ninguém se lembrará do Fausto de nossas mentirosas celebrações. A ventania que sopra dos montes gelados espalhará sobre o chão escuro a cinza de nossa miserável grandeza, então convertida em lamentação e pó. Mas a renúncia dos homens e das mulheres,
que hoje se deixam imolar por uma vida melhor, estará cada vez mais santificada e mais viva na fraternidade que reinará soberana. Talvez, reparando a profunda surpresa do jovem que o escutava, trêmulo e abatido, Quinto Varro acentuou: prepara-te, como um valoroso soldado do bem. Em breve tempo, regressaremos à escola da carne. Serás para mim a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol cada dia. Certos sofrimentos cruéis abater-se-vosão sobre nós, qual ocorre aos servidores da verdade, nesta noite de tormentosa flagelação. E indubitavelmente a dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é o selo do aperfeiçoamento moral no mundo. Conheceremos a separação e a desventura, o fel e o martírio, mas o pão da graça celeste entre os homens, por muitos séculos ainda será amassado no suor e nas aflições dos servidores da luz. Seguirei os teus passos, à maneira de cão fiel, e espero que, unido ao meu coração, poderás repetir mais tarde: Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo. O mensageiro fez longa pausa, enquanto aves noturnas paiavam doloridamente no arvoredo mergulhado nas sombras. Roma dormia agora, em pesada quietação. Quinto Varro inclinou-se carinhosamente, apertou o filho de encontro ao peito e beijou-lhe a fronte. Neste instante, porém, talvez porque sensações contraditórias lhe turvassem o campo íntimo, Tassiano cerrou os olhos para interromper a corrente de lágrimas copiosas, mas, ao descerrá-los de novo, observou que o seu pai desaparecia. A paisagem fizera-se inalterada. A estátua de Apolo brilhava, refletindo o luar esmaecido da madrugada. Premido de angústia, Tassiano alongou os braços para a noite que lhe pareceu então desolada e vazia, bradando desesperado: meu pai, meu pai. E porque seus gritos se perdessem sem eco no espaço imenso, cansado e abatido, estendeu-se na terra soluçando. Anos e anos se dobraram entre esses acontecimentos. Era necessário que o pai, depois de cumprir a sua missão de abraçá-lo, de consolá-lo,
de esclarecer e de apontar caminhos na alvorada que se estenderia por acréscimo de misericórdia. Era necessário que ele deixasse que o filho, o aprendiz, o discípulo, permanecesse prescrutando a própria intimidade, avaliando aquele momento singular da presença espiritual inovidável de seu Pai, e pudesse novamente se sentir só para saborear o prêmio de estar distante de um benfeitor tão amoroso, por não merecê-lo em todos os instantes. Jesus, nosso Senhor e Mestre, envolve a todos, como agora, enviando os mensageiros que abraçam cada um de vocês, cada um de nós, nesse momento que estamos refletindo sobre a nossa história, a partir do depoimento de Quinto Varro e de Tassiano, que expuseram suas dores, seus anseios, a definir para todos nós que esse momento pode se tornar majestoso, singular, se nos fizermos crianças, se nos colocarmos na condição de necessitados de um pai que se faz presente para nos ajudar, não para resolver o que nos compete, não para tirar de nós a oportunidade, mas um pai que dá carinho, que coloca a cabeça de todos os filhos no colo e afirma: meu filho, eu estou com você. Deus te abençoe, meu filho. Meu filho, vá em frente. E nós, na condição dos filhos expectantes e felizes por estarmos diante dos pais, possamos verificar que as advertências são importantes e são, portanto, imprescindíveis, para que não continuemos na ilusão. Eu separei para esses minutos finais do nosso encontro um texto, uns versículos que se encontram no livro Provérbios de Salomão. Quando no capítulo 6 do 20º versículo em diante, eu vou ler alguns, a sabedoria diz assim: como um pai que conversa conosco. Vamos ouvir a voz do Senhor na nossa intimidade. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada
e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar à mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. A mulher que o texto se refere, a prostituta, é a representação da ilusão. Que quando o filho não guarda o mandamento do pai e esquece a lei da mãe, a consciência manifestando na natureza do psiquismo, aliando-a ao próprio coração, que vai definir um colar majestoso a ser pendurado no pescoço, a unir o entendimento, o sentimento, nos princípios do caminho que devemos seguir, se não prestarmos atenção no mandamento que é uma lâmpada e na lei que fazemos expressão de luz, não valorizaremos as repreensões da correção, porque a correção é que vai nos libertar nos caminhos da vida. Se não agirmos desta forma, a vaidade, a representação dessa prostituta que é o egoísmo e o orgulho, por certo, definirão experiências que vão nos trazer muitas dificuldades. Filho meu, guarda. Filho meu, guarda o mandamento no teu coração. Que o Senhor da vida nos abençoe. E que junto com aqueles que foram citados nesta noite, que formam uma equipe de trabalhadores hoje no mundo espiritual, possamos, como aprendizes eternos e servidores do Senhor, terminarmos o nosso encontro na expressão que o nosso querido Quinto Varro nos apresentou. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave, ave, amigos, que sejamos amigos para sempre do Mestre Jesus. Muito obrigado a todos e assim nós nos despedimos, convidando a você para uma noite de bênçãos. E que possamos, quem sabe, na próxima quinta-feira estar de volta para o programa continuação da introdução do estudo do livro Apocalipse de João. Muito obrigado, boa noite para todos.